Boa tarde. Vamos iniciar nossa formação pedindo as luzes do Espírito Santo, pedindo à Virgem Maria que interceda por nós para que possamos aprender cada dia mais a respeito da sua grandeza e que possamos imitá-la de maneira mais próxima possível. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, nós vimos, na nossa última leitura, que embora a consagração de Maria ao templo não tenha sido narrada por nenhum livro da Bíblia, é apresentada com riqueza de detalhes pela tradição. Segundo muitos escritos, a apresentação de Maria foi solene, tanto no momento de sua oferta, como durante o tempo de permanência no templo, quando ocorreram alguns fatos prodigiosos. Segundo uma tradição, Maria, conforme a promessa feita pelos seus pais, Santa Ana e São Joaquim, foi conduzida ao templo aos 3 anos de idade, acompanhada por um grande número de meninas hebraicas que seguravam tochas acesas, com a presença das autoridades de Jerusalém e entre cantos angélicos. Para subir ao templo havia 15 degraus que Maria subiu sozinha, embora fosse tão pequena. Os escritos dizem ainda que Maria no templo se alimentava com uma comida extraordinária trazida diretamente pelos anjos e que ela não residia com outras meninas. Foi de fato por meio deste serviço ao Senhor no templo que Maria preparou seu corpo, mas sobretudo sua alma para receber o Filho de Deus. Gente, estar no templo, estar na presença de Deus nos prepara para as promessas e missões que Deus tem na nossa vida. Então, esse serviço ao Senhor no templo preparou seu corpo, mas sobretudo sua alma, para receber o Filho de Deus. Agora, sim, vamos ler coisas diferentes. Isso era uma recordação. Nas revelações de Jesus a Soror Maria de Jesus, abadesa do convento da Imaculada Conceição de Agreda, Espanha, podemos encontrar riquíssimos detalhes sobre o assunto, embora não reconhecidos oficialmente pela Igreja. Bom, primeiro, uma revelação particular é algo que uma pessoa de muita fé recebe, e que a Igreja não proíbe que nós acreditemos. Mas ela também não precisa declarar como verdade de fé, Então, revelações particulares são consideradas úteis para nos aumentar a fé. Mas nós não somos, não são dogmas. Então, nós não somos obrigados a crer naquilo que essas revelações trazem para nós. Então, Soror Maria de Jesus, teve essas revelações em Agreda, na Espanha. Ressalto que Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja e muito rigoroso em matéria de doutrina, em seu livro As Glórias de Maria, dá grande importância a esses fatos. Então, olha, Santo Afonso, ele era doutor da Igreja, ou seja, o que ele dizia era ciência da Igreja. Ele era muito rigoroso, principalmente em doutrina, E ele dá atenção a essas revelações. Ou seja, são revelações opcionais para você acreditar? Sim, porém um grande santo da Igreja acreditava. Então, vamos ver o que ele cita a respeito dessas revelações. Queria o Senhor que desde então Maria esquecesse sua pátria
seus parentes, tudo, enfim, para aplicar-se unicamente a amá-lo e a agradecer-lhe. Então, amar a Deus, agradecer a Deus. Consideremos, pois, quanto foi aceita por Deus essa oferta. Em primeiro lugar, porque ele ofereceu prontamente e sem demora, depois inteiramente sem reserva. Um anjo revelou a Santa Brígida, diz Santo Afonso, que nenhuma língua saberia exprimir o quanto a inteligência da Virgem Santíssima se aprofundou em Deus desde o primeiro momento em que o conheceu. Aos primeiros clarões desta primeira luz, ofereceu-se inteiramente a Deus, dedicando-se exclusivamente a seu amor e sua glória. Nossa Rainha determinou logo sacrificar sua vontade a Deus com todo o seu amor, por todo o tempo de sua vida, e ninguém pode compreender quanto a sua vontade se sujeitou, então, a abraçar todas as coisas agradáveis ao Senhor. Então, a Virgem Maria, determinou logo sacrificar sua vontade a Deus, com todo o seu amor. Não é um sacrifício triste, é um sacrifício de amor, por todo o tempo de sua vida. Então, ela própria escolhe, Ela determinou logo. E ninguém pode compreender o quanto a sua vontade se sujeitou, então, a abraçar todas as coisas agradáveis ao Senhor. É somente uma pessoa totalmente dedicada a Deus poderia conseguir ficar de pé aos pés da cruz, tendo na cruz o seu filho, todo chagado, todo massacrado, macerado, e ele totalmente inocente. Então, a Virgem Maria, ela tinha uma graça enorme, adquirida através da sua abertura a Deus. Deus quis dar as graças e ela quis recebê-las. Ela sacrificou sua vontade para Deus com todo amor e assim recebeu de Deus tudo que um ser humano poderia receber. Somente ela conseguiu fazer isso. Nós todos devemos seguir o exemplo dela para que possamos imitá-la, mas nenhum de nós tem a capacidade de conseguir tanto, porque ela foi desde o primeiro instante da sua inteligência, 3 anos de idade, os primeiros lampejos do entendimento, e ela já se dedicou totalmente a Deus. São Gregório de Nissa, o mais especulativo dos padres gregos do século IV, afirma. Então, aqui, especulação, Sabendo Nossa Senhora da promessa que seus pais haviam feito de consagrá-la a Deus, foi a primeira a pedir-lhes com muita insistência que a conduzissem ao templo em cumprimento da promessa. Então, claro, isso são coisas que os santos criam, acreditavam dentro de seu coração. E que com certeza, se não é totalmente igual à realidade, é muito próximo. Porque sim, a Virgem Maria, desde a sua tenra idade, se dedicou totalmente a Deus. Então, é muito possível que ela pedisse para que os pais cumprissem essa promessa, sim, Para ela seria um deleite estar ao serviço de Deus, já que ela, desde tão pequena, se dedicou a querer a vontade de Deus para a sua vida. Exclama São Germano de Constantinopla. Ide, pois, ide, ó Mãe de Deus, ide alegremente à casa do Senhor, e especial a vinda do Espírito Santo, que vos fará Mãe do Verbo Eterno. Então, ide, pois, ide, ó Mãe de Deus, ide alegremente à casa do Senhor,
e especial a vinda do Espírito Santo. Gente, aqui deve ser especial, né? Provavelmente. A vinda do Espírito Santo, que vos fará mãe do Verbo eterno. Então, ela só recebe essa vinda do Espírito Santo, essa visita, porque ela se dedica totalmente a Deus. No templo, segundo o mesmo São Germano, de joelhos, Maria beija a mão de seus pais e depois, sem voltar para trás, sobe os 15 degraus e apresenta-se ao sacerdote São Zacarias. Despedindo-se do mundo e renunciando a todos os bens, ela se oferece e se consagra ao seu Criador. Diz ainda Santo Afonso: aí no templo, Maria ofereceu-se a seu Deus, sem reserva de coisa alguma. Foi então, como se julga, que para agradar a Deus sem reserva de coisa alguma, fez voto de sua virgindade. O meu amado é meu e eu sou dele. Cântico dos Cânticos 2,16. Né? Então, com certeza a Virgem Maria ofereceu-se toda a ele, inclusive a sua virgindade. Sobre ela diz São João Damasceno: plantada na casa de Deus, essa bela oliveira regada pelo Espírito Santo se fez a habitação de todas as virtudes. Gente, existem muitas pessoas virtuosas, santos que tiveram grandes virtudes, mas a única pessoa humana de que se tem notícias de que havia nela todas as virtudes, tudo aquilo que poderia ser dado por Deus, é a Virgem Santíssima. Né? Então, ela é detentora de todas as virtudes. Também Santo Anselmo fala da vida de Nossa Senhora menina no templo. Maria era dócil, pouco falava, estava sempre composta, séria e jamais se perturbava. Perseverava na oração, na leitura dos livros santos, nos jejuns, enfim, em toda sorte de obras virtuosas. E também a Santa Brígida revelou Nossa Senhora: determinei, além disso, consagrar a Deus minha virgindade e não possuir coisa alguma no mundo, entregando ao Altíssimo toda a minha vontade. Então, aqui a própria Virgem Maria revela a Santa Brígida, também numa revelação particular, mas pela sua própria boca, ela nos diz, né, que ela mesma consagrou a Deus sua virgindade e todos os bens, né? Ela determinou que não possuiria coisa alguma no mundo. Né? Então, quando a Virgem Maria tem a sua família, por vontade de Deus, por gosto de Deus, né? São José, o menino Jesus, ela tem sem ser dona, sem tomar posse. É o que os consagrados são chamados a imitá-la, né? Ter todas as coisas que precisa sem ser dono delas, sendo tudo dela, da Virgem Maria. Quando nós somos chamados à consagração, nós somos chamados a consagrar tudo que é da gente. Então, tudo que eu possuo, tudo que eu tenho é da Virgem Maria. Eu o utilizo, mas não posso me apegar. É como se a gente tivesse pegado emprestado, né? Peguei o lápis emprestado, tá comigo, posso usar. Mas não é meu, não posso me apegar a esse lápis. Então, assim é a consagração à Virgem Maria, que agrada a Deus, porque, na verdade, ela dá tudo a Deus. Ela também não é dona de nada. Tudo aquilo que é dela é de Deus. Por tudo que foi exposto acima, fica claro que a Virgem Maria sempre quis ser toda de Deus, isto é, uma virgem consagrada. Para satisfazer seu desejo, Deus, querendo a mãe do seu filho, a preservou na virgindade, antes, durante e depois do parto. Bom, Deus não ia negar um presente tão grande de uma mulher tão virtuosa. Então, ele tinha planos que ela fosse a mãe do filho dele.
mas queria respeitar a vontade dela de ser virgem. Então, ele preservou a virgindade antes, durante e depois do parto. Nós vamos parar por aqui hoje. Vamos ruminar essas palavras, né? Qualquer coisa, assistamos novamente, vamos ler de novo, para que nós possamos conseguir compreender com o nosso coração tamanha doação da Virgem Maria. Ficamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.